Em 1965, num teatro do Rio de Janeiro, o público viu entrar em palco uma mulher que nunca havia pisado um palco profissional. Não era jovem. Tinha mais de 60 anos. Havia passado a maior parte da vida a lavar a roupa de outras pessoas literalmente, com as mãos numa tina de água, com o sabão e a tábua de lavar, com o trabalho repetitivo e invisível que as mulheres negras e pobres do Brasil fizeram durante décadas, sem que o Brasil parasse para olhar. E quando abriu a boca, quando aquela mulher de mais de 60 anos, de mãos que haviam lavado roupa durante décadas, de corpo que havia carregado, o peso de uma vida que não havia sido fácil quando abriu a boca e a voz saiu, o teatro ficou em silêncio. Não o silêncio da educação. O silêncio de quem está a ouvir alguma coisa que não esperava ouvir e que não sabe completamente o que fazer com o que está a ouvir. A voz de Clementina de Jesus era e continua a ser, nas gravações, que existem uma das coisas mais extraordinárias que o Brasil alguma vez produziu. Não extraordinária no sentido técnico da voz treinada, da extensão vocal cultivada em conservatório, da afinação perfeita que os professores de canto ensinam. Extraordinária no sentido de que havia dentro daquela voz qualquer coisa que parecia mais antiga do que a própria pessoa que a carregava. Era como se a voz de Clementina de Jesus guardasse dentro de si séculos. O samba que havia nascido nas comunidades negras do Brasil, o canto dos terreiros de candomblé, a música que havia chegado de África nos navios negreiros e que havia sobrevivido transformada, reinventada, mas sobrevivida em cada geração de mulheres negras que havia cantado para os filhos e para si próprias e para o trabalho que não acabava. O Brasil havia quase perdido aquela voz. Clementina de Jesus tinha mais de 60 anos quando o Brasil a encontrou. Havia passado as décadas anteriores a lavar roupa e a cantar para quem a queria ouvir nas festas, nos terreiros, nos encontros informais de samba, que eram o único palco que havia estado disponível para ela. E se não houvesse sido por um produtor musical que passou por uma festa e a ouviu cantar, se não houvesse sido por esse momento específico de atenção, que muitas vezes é a diferença entre o artista que o Brasil conhece e o artista que... O Brasil nunca sabe que existiu Clementina de Jesus, teria morrido como havia vivido. Invisível. Esta é a história mais urgente desta série, porque não é apenas a história de uma mulher. É a história de tudo o que o Brasil quase não chegou a ouvir. Clementina de Jesus nasceu em Valença, no estado do Rio de Janeiro, nos primeiros anos do século XX. A data exata do nascimento de Clementina é um daqueles detalhes que o Brasil não registrou com o cuidado que merecia, porque o Brasil do início do século XX não registrava com cuidado os nascimentos das crianças negras e pobres do interior. As fontes indicam que nasceu por volta de 1901 ou 1902, e a imprecisão desta informação básica é ela própria um documento sobre o valor que o Brasil atribuía às pessoas como Clementina. Valença era uma cidade de interior fluminense com uma história que incluía a escravatura de uma forma concreta. Havia fazendas, havia a economia do café que havia sido sustentada pelo trabalho escravo, havia as comunidades de descendentes de escravizados que haviam ficado depois da abolição sem terra, sem recursos, com a liberdade formal e com a falta de tudo o que tornava a liberdade real numa possibilidade prática. Clementina cresceu dentro dessa herança, não como abstração histórica, como realidade cotidiana. A família negra e pobre que havia ficado depois da abolição com as mãos e com a vontade de sobreviver, mas sem os instrumentos que tornam a sobrevivência mais do que sobrevivência. Havia música. Havia o canto que entrava na vida da mesma forma que entrava o trabalho, como parte de estar vivo, como forma de atravessar o dia, como a linguagem que coexistia com as palavras, mas que dizia coisas que as palavras não chegavam. Clementina absorveu a música da forma que as pessoas que não têm acesso a conservatórios absorvem a música por imersão total, por participação nas tradições que existiam à volta, por estar presente em festas e em terreiros e em encontros onde a música era parte do que acontecia e não o espetáculo separado da vida. E havia uma voz que, segundo quem a ouvia naqueles anos, era diferente. Não apenas boa diferente, com uma textura, uma profundidade, uma forma de carregar o peso do que cantava que não tinha equivalente óbvio. Mas Valença
Não tinha como saber o que fazer com aquela voz. Em algum momento, provavelmente quando ainda era jovem, nas primeiras décadas do século XX, Clementina de Jesus chegou ao Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro que a recebeu era a capital do Brasil, uma cidade que havia abolido a escravatura há menos de 2 décadas quando Clementina chegou, que havia recebido um fluxo enorme de ex-escravizados e de descendentes de escravizados que haviam chegado em busca do que a cidade grande podia oferecer, que o interior não podia. O que a cidade grande oferecia às mulheres negras e pobres que chegavam do interior era, na maioria dos casos, uma coisa: trabalho doméstico, lavar, cozinhar, limpar, cuidar. O trabalho invisível que mantinha as casas das famílias brancas e abastadas do Rio funcionando e que não tinha reconhecimento, não tinha proteção legal, não tinha o tipo de visibilidade que transforma trabalho em carreira. Clementina de Jesus lavou roupa, durante décadas, com as mãos, no tanque, com a tábua e o sabão, com o trabalho repetitivo e físico que envelhece os corpos mais rápido do que outros trabalhos e que não deixa margem para a ideia de que há outra coisa que se podia estar a fazer. E cantava, não para um público, para si própria, para os vizinhos, para as festas do bairro onde morava, para os terreiros que frequentava, para os encontros de samba de partido alto, que eram o universo cultural onde Clementina existia de uma forma que o trabalho doméstico não permitia. Havia uma comunidade. Havia pessoas que a conheciam e que sabiam o que havia naquela voz. Havia o universo do samba de raiz do Rio de Janeiro, um universo que o Brasil oficial frequentemente ignorava, mas que existia com uma riqueza e uma profundidade que os estudiosos que o documentaram descrevem com espanto. E nesse universo, Clementina de Jesus era conhecida. Era Quelé o apelido que aquelas comunidades lhe haviam dado, com a intimidade que os apelidos têm quando são dados por quem conhece de verdade. Mas o Brasil, fora daquele universo, não sabia que Quelé existia. Em algum momento dos anos 60, as versões variam nos detalhes, mas convergem no essencial. Um produtor musical chamado Hermínio Belo de Carvalho passou por uma festa ou por um encontro de samba no Rio de Janeiro e ouviu Clementina de Jesus cantar. Hermínio Belo de Carvalho era uma das figuras centrais da música popular brasileira dos anos 60. Um produtor com uma sensibilidade específica para o que havia de mais autêntico na tradição musical brasileira, com uma curiosidade que o levava a lugares onde os produtores comerciais não iam, porque não havia ali o tipo de sucesso imediato que os produtores comerciais procuravam. O que encontrou quando ouviu Clementina não era o que os produtores comerciais procuravam. Era outra coisa completamente. Era uma voz que havia guardado dentro de si décadas de uma tradição musical que o Brasil moderno havia estado a perder, não de forma deliberada, mas pela forma como as culturas perdem coisas quando as prioridades mudam e quando o que não é lucrativo se torna invisível. A voz de Clementina de Jesus era um arquivo vivo de músicas, de formas de cantar, de tradições rítmicas que haviam chegado de África e que haviam sobrevivido em comunidades como a que Clementina habitava, mas que o Brasil oficial havia estado a ignorar. Hermínio percebeu o que estava a ouvir e fez o que os produtores fazem quando percebem o que estão a ouvir. Trabalhou para que o resto do Brasil também ouvisse. Em 1965, Clementina de Jesus subiu a um palco profissional pela primeira vez. O espetáculo chamava-se Rosa de Ouro, uma produção que juntava figuras históricas do samba brasileiro, que era ao mesmo tempo um show de entretenimento e um ato de memória cultural, uma forma de trazer ao grande público nomes e músicas e formas de cantar que haviam estado a desaparecer da consciência pública. Clementina estava entre essas figuras, ao lado de Araci Cortes, de Araci de Almeida, de outras grandes vozes que o Brasil havia esquecido ou havia nunca completamente conhecido. Clementina entrou num palco com mais de 60 anos de vida, carregados no corpo e com décadas de música carregadas na voz. O que aconteceu é descrito pelas pessoas que estavam presentes com a consistência de quem partilhou uma experiência que não tem comparação fácil. Havia em Clementina a cantar alguma coisa que as outras figuras do espetáculo, que eram também extraordinárias, que eram também vozes de uma tradição que o Brasil havia estado a perder, não tinham da mesma forma.
Havia uma ancianidade. Não no sentido de que a voz era fraca ou que havia o desgaste dos anos. Ancianidade no sentido de profundidade temporal de uma voz que parecia estar conectada a um tempo que ia muito além da vida de uma única mulher, que parecia carregar dentro de si uma tradição que havia sobrevivido a séculos de tentativas de a apagar e que havia chegado àquele palco do Rio de Janeiro em 1965 através do corpo específico de Clementina de Jesus. O Brasil que estava na plateia sentiu isso. Não sabia sempre nomear o que sentia, mas sentiu. Em 1966, com mais de 60 anos de vida, Clementina de Jesus gravou o primeiro disco. Clementina de Jesus, com o nome dela na capa, com a voz que havia lavado roupa durante décadas e que havia cantado nos terreiros e nas festas, agora preservada numa gravação que existia fora do momento em que havia sido feita. O disco era diferente de tudo o que o mercado musical brasileiro havia produzido naquele momento. Havia o canto de Ossanha, de Baden Powell e Vinícius de Moraes, que havia colocado o candomblé na música popular de uma forma que havia sido recebida com entusiasmo. Havia Clara Nunes, que estava a começar a construir o que havia de se tornar a carreira mais representativa da espiritualidade afro-brasileira na música popular. Mas havia em Clementina uma dimensão que nenhum desses artistas, por mais extraordinários que fossem, tinha da mesma forma. Era a dimensão da fonte, não da artista que interpretava a tradição, da tradição ela própria, encarnada numa mulher que havia vivido dentro dela sem intermediário, que havia cantado aquelas músicas não como repertório, mas como língua materna. Havia músicas no disco de Clementina que os musicólogos que as estudaram identificaram como formas musicais que haviam chegado de África e que haviam sobrevivido no Brasil apenas em comunidades específicas. Cantos que haviam sido mantidos vivos por pessoas como Clementina, não como ato consciente de preservação cultural, mas simplesmente porque eram a música que se cantava quando se era quem Clementina era e se vivia onde Clementina havia vivido. O disco era, portanto, ao mesmo tempo, arte e arquivo, entretenimento e documento histórico. A voz de Clementina de Jesus era, naquelas gravações, uma janela para um Brasil que havia quase desaparecido. Uma das dimensões mais reveladoras da história de Clementina de Jesus é o que aconteceu quando a sua música chegou à Europa. Nos anos seguintes à estreia no Rosa de Ouro e ao primeiro disco, Clementina foi levada a festivais de música na Europa, em Portugal, em França, nos circuitos internacionais que se interessavam pela World Music antes de o conceito World Music existir com esse nome. E a recepção europeia foi, em certos aspectos, mais intensa do que a recepção brasileira. Não porque os europeus fossem mais sensíveis, mas porque havia nos europeus que ouviam Clementina uma distância que permitia uma certa forma de escuta que a proximidade às vezes impede. Ouviam a voz de Clementina sem as camadas de preconceito que o Brasil acumulara em relação à cultura afro-brasileira. Ouviam simplesmente a música, e o que ouviam era uma das vozes mais extraordinárias que haviam alguma vez ouvido. Havia músicos europeus que ficavam em silêncio depois de ouvir Clementina cantar ao vivo. Havia críticos que escreviam sobre ela com o vocabulário que se reserva para os fenômenos raros, para as coisas que aparecem uma única vez e que não se explicam completamente pela técnica ou pela história ou por qualquer categoria, que as críticas normalmente usam. E havia uma ironia que as pessoas que acompanhavam Clementina nestas viagens reconheciam sem necessariamente nomear. O Brasil havia quase perdido aquela voz. Havia passado décadas com aquela voz a lavar a roupa de outras pessoas sem saber o que estava ali, e era necessário ir à Europa para que o Brasil percebesse completamente o que tinha. Por baixo da artista que o Brasil descobriu nos anos 60, havia uma vida que havia sido exatamente o que havia sido. Kelé, o apelido que as comunidades lhe haviam dado, era uma mulher que havia lavado roupa, que havia criado filhos, que havia navegado a vida de uma mulher negra e pobre no Brasil do século XX com os recursos que essa vida oferecia, que eram limitados em termos materiais e que eram ricos em termos da tradição cultural que havia recebido e que havia mantido viva. Havia em Clementina, nos relatos de quem a conheceu nos anos da carreira tardia, uma serenidade específica.
Não a serenidade da resignação, não havia em Clementina a postura de quem aceita o que a vida deu sem questionar. Havia a serenidade de quem chegou a certo ponto de uma vida e que olha para ela com a clareza que só os anos dão. Havia reconhecido o que havia sempre estado dentro de si, a voz, a música, a tradição que havia carregado sem saber completamente que estava a carregar. E havia recebido o reconhecimento exterior, os palcos, os discos, as viagens à Europa, os críticos que escreviam sobre ela com uma naturalidade que desconcertava as pessoas que esperavam deslumbramento. Não era deslumbramento. Era o reconhecimento de algo que havia sempre estado lá e que finalmente havia encontrado o espaço para existir em público. E havia, segundo quem estava próximo de Clementina naqueles anos, um prazer genuíno, não o prazer fabricado de quem está a cumprir um papel, mas o prazer real de uma mulher que havia cantado a vida inteira e que finalmente havia encontrado um público suficientemente grande para ouvir. Kelé cantou, com 60 e poucos anos, com 70, com 80. Cantou enquanto o corpo deixou. Clementina de Jesus morreu a 19 de julho de 1987, no Rio de Janeiro. Tinha 85 ou 86 anos, dependendo de qual das datas de nascimento é a correta. Havia tido aproximadamente 20 anos de carreira pública, 20 anos, entre a estreia no Rosa de Ouro, em 1965, e os últimos anos de vida em que a saúde limitava o que o corpo ainda conseguia fazer. 20 anos para uma vida que havia durado mais de 8 décadas. E naqueles 20 anos havia gravado discos que ficaram. Havia cantado em palcos que as pessoas que estavam presentes nunca esqueceram. Havia viajado à Europa e havia levado uma parte do Brasil que a Europa não conhecia e que o Brasil próprio havia estado a ignorar. Havia também, naqueles 20 anos, um trabalho que foi além da carreira própria, o trabalho de ser testemunha viva, de ser a pessoa que havia guardado dentro de si formas musicais que sem ela teriam desaparecido, que haviam sobrevivido apenas porque havia mulheres como Kelé que as haviam cantado sem ter sido pagas para isso, sem ter sido reconhecidas por isso, sem ter sido pedidas por isso. É o tipo de trabalho que a cultura raramente reconhece até ser tarde demais. O trabalho de guardar o que é antigo enquanto o mundo está a correr em direção ao novo. O trabalho de ser memória viva de uma tradição que não cabe em nenhum arquivo formal, mas que precisa de corpos e de vozes que a mantenham viva entre uma geração e a seguinte. Clementina de Jesus havia feito esse trabalho durante décadas sem reconhecimento. E depois havia feito mais 20 anos de carreira pública com o reconhecimento que chegou tarde, mas que chegou, e o que ficou as gravações, os discos, as vozes que ela havia ensinado e influenciado continua a existir. Há uma pergunta que a história de Clementina de Jesus coloca que vai muito além dela. Quantas Kelés existiram e não foram encontradas? Não é uma pergunta retórica. É uma pergunta concreta sobre o que o Brasil perdeu, não por má intenção, mas pela invisibilidade sistemática que atingia as pessoas como Clementina, as mulheres negras e pobres, que carregavam dentro de si tradições culturais que não tinham valor de mercado, que não geravam discos, nem palcos, nem críticas, e que por isso não existiam para o Brasil oficial. Havia mulheres como Clementina de Jesus em todo o Brasil. Mulheres que haviam guardado cantos, ritmos, formas de música que haviam chegado de África e que haviam sobrevivido nas comunidades por pura teimosia cultural, pela resistência de pessoas que continuavam a cantar o que havia sido cantado antes delas, porque era a língua que conheciam e não havia motivo para deixar de falar. E o Brasil, na maior parte dos casos, não foi à festa onde elas cantavam. Não ouviu, não gravou, não perguntou. Clementina de Jesus teve sorte no sentido muito específico de que havia um Hermínio Belo de Carvalho que havia passado pela festa certa na hora certa e que havia tido a inteligência de perceber o que estava a ouvir. Mas a pergunta que fica é sobre todas as festas por onde nenhum Hermínio passou, todas as vozes que cantaram e que o tanque de roupa absorveu sem deixar gravação. Todas as tradições que morreram com as mulheres que as haviam guardado porque ninguém havia chegado a tempo de perguntar. A voz de Clementina de Jesus que existe nas gravações é extraordinária. E é também, inevitavelmente, dolorosamente, um lembrete de tudo o que não existe, de tudo o que o Brasil
Não chegou a tempo de ouvir porque não havia estado suficientemente atento para procurar. Há uma forma de ouvir as gravações de Clementina depois de conhecer esta história que é diferente de ouvir sem ela. Ouve-se a voz e sabe-se agora que aquela voz havia lavado roupa durante décadas antes de entrar num estúdio. Que havia cantado em festas que o Brasil oficial nunca frequentou. Que havia guardado dentro de si uma tradição que havia sobrevivido porque havia pessoas como Kelé que continuavam a cantar mesmo quando ninguém estava a ouvir. E ouve-se também o silêncio por baixo da voz, o silêncio de todas as vozes que não foram gravadas, de todas as Kelés que o Brasil não encontrou a tempo. Esse silêncio é parte da história e é a parte mais difícil de ouvir. Se chegaste até aqui, conheces agora Clementina de Jesus, a mulher que o Brasil quase não chegou a ouvir. A Kelé que lavou roupa durante décadas enquanto carregava dentro de si uma das vozes mais extraordinárias da história da música brasileira. A artista que entrou num palco profissional pela primeira vez com mais de 60 anos. E a tradição musical que ela havia guardado sem saber que estava a guardar e que existia apenas porque havia mulheres como ela. Partilha este vídeo agora. Manda para quem ama a música brasileira mais antiga. Manda para quem nunca ouviu o nome Clementina de Jesus e depois vai ao YouTube ouvir as gravações. A explicação não chega perto do que a voz faz. E nos comentários a pergunta que não consigo deixar de fazer. Quantas Clementinas de Jesus existiram e não foram encontradas? Achas que o Brasil tem hoje melhores formas de encontrar e preservar as vozes que carregam tradições que estão a desaparecer ou continuamos a chegar tarde demais? Comenta aqui embaixo. Esta é a conversa mais silenciosa e mais necessária que este canal já pediu. Eu leio tudo.